O tema que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é luz, câmera e ação. E a nossa vida num todo, na maioria das vezes, parece um grande filme que nós estamos vivendo. Eu não sei se você é um apreciador de películas, como diz em espanhol, eu não sei se você é um apreciador de filmes, você gosta de assistir naquele momento que você quer relaxar, naquele momento que você quer descansar, você quer simplesmente desconectar com o mundo e você quer assistir algo para passar o tempo. E você vai ver que a vida do homem, a vida do ser humano, na maioria das vezes ela parece um filme. Tem cenas que são brilhantes, cenas que são ofegantes, as cenas que são deprimentes, as cenas que são tristes. E quando você olha, e você vai ver, você descobre que há filme de todas as maneiras. Há filmes que são uma comédia, não sei se é esse filme que você gosta de assistir, eu não sei se é esse filme que é a tua vida. Há outros filmes que são de animação, são animes, desenhos, são brincadeiras, coloridos. Outros filmes são de terror, pânico, medo. Há filmes que são de suspense, aonde você está ali, você não sabe o que vai ser no próximo capítulo, na próxima cena, você não sabe o que vai ser no próximo momento. Há outros filmes que são de romance, amor, paixão, coraçãozinho para tudo quanto é lado, beijos, abraços, carinhos, afanos, presentes. Há outros filmes que são ficção, viagens, Você fala, meu Deus, o que é que nós estamos assistindo aqui? É isso, é barco voando, é homem indo, gente vindo, e você fala, uau, isso é uma loucura. Há outros filmes que são histórias reais, interpretadas por outros atores, e ali contam a realidade de algo que aconteceu no passado. Agora, você vai ver que, indiscutivelmente, todos nós temos uma história na nossa vida, um roteiro na nossa vida, um enredo na nossa vida. Nós agora estamos trabalhando com a piazadinha lá em casa, ensinando eles que aquilo que eles estão assistindo naquela tela não é realidade, mas é uma interpretação. Cada filme é um tempo que a gente tira, ou cada coisa que eles assistem, a gente precisa ensinar eles dizendo, olha, isso é assim, assado, não é dessa maneira, isso não é possível, isso é dessa forma, olha, a vida não é assim. Mas a grande verdade é que todos nós estamos vivendo um filme na nossa vida, um próprio filme. Diferentemente das telas, onde muda o começo, o meio e o fim, onde mudam os cenários, onde mudam as situações, todas elas, indiscutivelmente, cada filme, seja ele qual for, existe ali um diretor que está dirigindo aquela película, dirigindo aquele filme. E na nossa vida como um todo, você precisa compreender que também existe alguém que está no controle, na produção, quem sabe da nossa história. Talvez você veja aqui nessa noite e a tua vida está vivendo um intervalo, um espaço onde não há comédia, não há romance, não há suspense, não há terror, não há absolutamente nada na tua vida. Há uma pausa aqui no decorrer da tua história que você não sabe se é realidade ou se é mentira, ou o que é que está acontecendo na tua vida. E você não sabe se vai ter próximos capítulos, o que é que de fato vai acontecer no enredo da tua história. Agora, quando você olha para esse tema, luz, câmera, ação, é basicamente um diretor que está dirigindo a história, está dirigindo o enredo. O único, quem sabe, que realmente conhece cada personagem
porque foi o diretor que criou cada personagem. Esse diretor, ele criou cada diálogo, esse diretor, ele criou cada personalidade, esse diretor criou cada cenário, ele sabe aonde vai acontecer, o momento que vai acontecer, ele sabe em que momento vai mudar a história, o enredo. Esse diretor é o único que conhece basicamente todas as coisas, e todas as vezes que algo vai acontecer dentro da história desse filme, que é a tua própria vida, esse diretor, ele precisa dar uma ordem de comando, e a ordem do comando é sempre essa: luz, câmera, ação. Para que você possa entender, a primeira ideia aqui é você descobrir que sempre antes de uma cena acontecer, a primeira coisa que esse diretor ele fala é pedir luz. Quando ele pede luz, significa: olha, está ok, o cenário está pronto, o ambiente está pronto, e essa luz demonstra, é o primeiro passo que essa cena vai começar a gravar. Êxodo capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 4, acontece algo aqui na história do filme desse homem chamado Moisés. Diz o seguinte: e o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Versículo 3, então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consumia. A primeira ideia que eu quero mostrar para você é que Deus revela o extraordinário nas coisas comuns. Quando Deus fala, ou quando esse diretor fala luz, ele está dizendo o seguinte: presta atenção, porque a partir de agora eu vou trazer claridade em algo que antes estava escuro, antes estava como esse ambiente em muitos setores escuro, está apagado. Aqui Deus chama Moisés, que estava esquecido no deserto, tinha ficado 40 anos no anonimato, ninguém falava sobre Moisés, ninguém dizia nada sobre ele não era um cara famoso, ele não era alguém que tinha feito algo importante. Na verdade, a Bíblia fala que Moisés estava 40 anos cuidando das ovelhas e simplesmente escondido. 40 anos sem palco, 40 anos sem um púlpito, 40 anos sem um propósito, 40 anos sem basicamente nada visível. Mas nesse exato momento, Deus chama Moisés e acende uma luz, e a partir dessa luz a história de Moisés começa a ter um novo rumo. Quando Deus acende a sarça, ela estava mostrando que Deus haveria de fazer um novo movimento na vida de Moisés. Quem sabe, o que você precisa entender nessa noite, que Deus está te chamando aqui, para que uma luz se acenda, porque haverá um próximo movimento na tua vida, na tua história, no teu enredo. Diz que quando a sarça se acendeu, era Deus mostrando que haveria uma nova cena para a vida de Moisés. Quem sabe, no decorrer dos dias que você tem vivido, nas semanas que você tem passando, nada novo tem acontecido. Quem sabe é mais ou menos aquela história: ó céus, ó terra, ó isso, ó aquilo, e você tem vivido exatamente da mesma maneira, até o momento que Deus chama você e Ele diz: olha, é tempo de mudar a história, é tempo de criar um novo capítulo, é tempo de começar uma nova parte, é tempo de criar uma nova cena na tua vida. Antes de Deus enviar Moisés para o Egito, a Bíblia diz que Deus acende uma luz para ele. Quem sabe o que falta na tua vida para que você viva um novo capítulo é que uma luz se acenda em você, uma luz que dê claridade para aquilo que de fato vai acontecer na cena da tua vida nesse instante. A maioria das pessoas estão completamente perdidas, completamente escondidas, completamente no anonimato, e elas não entendem que nada irá acontecer de novo, uma nova trajetória, uma cena, um novo capítulo na sua vida, sem primeiro uma luz se acender. Quem sabe o que mais você precisa nessa noite é buscar uma luz que revela a você que um novo capítulo irá começar. A luz de Deus não veio para expor Moisés, mas veio para trazer a ele revelação de que algo iria mudar na trajetória dele.
Quem sabe nessa noite você está aqui, e a luz no qual eu estou falando vai acender na tua vida, para que um novo capítulo comece na tua casa, no teu trabalho, no teu lar, na tua história. Quem sabe diariamente você tem vivido escuridão, e você está procurando, quando começa o novo capítulo, quando começa a nova cena, quando isso daqui muda, quando vai interromper esse ciclo, quando esse suspense vai sair, quando o negócio vai começar a dar certo, e você está atônico, procurando, o que é que está acontecendo? Quando o diretor chama você, ele diz, luz. Quando ele fala luz, significa, estou trazendo claridade, estou trazendo clareza para você, algo na tua vida vai mudar, se você entender que essa luz é o primeiro passo, para gerar em você uma mudança genuína. Atos capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 4, diz que a luz aparece para Saulo. Saulo tem um capítulo da sua história, do seu filme, bem interessante. Saulo, ele sai, pega cartas, e ele quer matar os crentes, ele quer matar todo mundo, ele quer aprisionar, quer lançar na cadeia, e ele está indo rumo a Tarsis. Aí de repente a palavra de Deus diz que a palavra aparece para ele da seguinte maneira: mas seguindo ele viagem para Damasco, e se aproximando de Damasco, de repente uma luz resplandecente vindo do céu o cercou. Versículo 4: e caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nesse exato momento, o diretor desse filme quer mudar a trajetória de Paulo. Por isso que ele diz o seguinte: olha, vamos meter uma luz aí, porque todas as vezes que uma luz aparece, algo acontece posteriormente. Essa luz veio iluminar o caminho que Paulo tanto procurava. Essa luz veio revelar a Paulo a próxima cena da sua vida, que ele não seria mais alguém que seria o perseguidor, ele não seria mais aquele que seria o contra, aquele que odiava os cristãos, mas a partir daquele momento, aquela luz iria verdadeiramente mostrar o motivo pelo qual Paulo ou Saulo estava na terra. Quem sabe o que você precisa nessa noite é entender que quando a luz de Deus chega na tua vida, Ele muda a tua história, e a partir daí uma nova missão acontece na tua vida. Quando Moisés vê aquela luz na sarça, Moisés tem um entendimento: eu preciso começar agora um novo capítulo. Quando Saulo vê essa luz, Saulo tem a nítida certeza que um novo capítulo iria começar na história dele. Quem sabe o que você mais precisa nesse dia é que Deus acenda uma luz e apague e dissipe a escuridão que você, quem sabe, tem vivido. Quem sabe uma escuridão de ideias, quem sabe uma escuridão de sonhos, quem sabe uma escuridão de desejos, quem sabe uma escuridão de propósito. Por que é que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo? Qual é o verdadeiro motivo da minha vida? O que de fato tem sentido? Você vai descobrir que todas as vezes que a luz vem, ela traz vida, traz propósito, traz ideia. Por isso que quando você abre a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3 em diante, Deus disse: haja luz. Quando há luz, começa um novo capítulo. Quando há luz, todos ficam parados, atônicos, porque sabem que vai mudar a estação. Deus hoje quer falar algo no teu coração. A luz do Senhor quer brilhar na tua vida. A luz do Senhor quer iluminar o teu caminho. Deus quer mudar o propósito. Deus quer mudar a cena daquilo que você, quem sabe, está vivendo até o dia de hoje. Quando Deus acende a sarça para Moisés, não era para impressionar Moisés, mas era para dizer: Moisés, amém? Era para dizer: Moisés, estou mudando o capítulo da tua vida. Moisés, estou mudando a tua história. O enredo da tua vida era esse até agora, mas o diretor disse: luz. Você já pensou se Deus nessa noite fala luz para você? E Ele diz: olha, vamos mudar o capítulo, vamos mudar a história, vamos mudar o enredo. Porque a pior coisa que pode acontecer quando você está assistindo um filme, é você começar a assistir ele e você já sabe qual é o próximo passo, é verdade ou não?
bom, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer, e você não sabe, bom, isso vai acontecer. Agora, quando o diretor fala luz, quer dizer, vamos mudar completamente a ideia. Deus está reacendendo a chama que um dia, quem sabe, o deserto apagou na vida de Moisés. Será que Deus não pode acender uma luz e reacender a chama do teu coração? Será que Deus não pode acender a luz e acender aqueles projetos que estavam apagados? Será que Ele não pode acender uma luz e aqueles sonhos que estavam apagados reaviver? Será que as tuas ideias, os conceitos, aquilo que tanto antes você desejava, será que não pode haver uma luz? E simplesmente dizer, bom, vamos começar um novo capítulo. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver o seguinte, João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12 diz o seguinte, de novo, Jesus voltou a falar-lhes, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a vida, terá a luz da vida. Sabe, quando eu estudava sobre esse tema, quantas vezes nós estamos assim dizendo, Deus faça algo, Deus muda, Deus isso, Deus aquilo, Deus aquele outro, Deus isso e Deus aquilo, e você está aclamando, e você está procurando, e você está buscando. Só que enquanto não houver a ordem dizendo luz, não há como ter câmera e não há como ter ação. A primeira regra é você compreender que você não foi esquecido, só estava sendo preparado para aquilo que de fato vai acontecer na tua vida a partir de agora. É como se Deus falasse o seguinte, bom, agora você está pronto, Moisés, bom, agora você está pronto, Paulo, bom, agora você está pronto, Davi, bom, agora você está pronto, Daniel, agora você está pronto, Pedro. A luz de Deus acendeu. Escute, enquanto a luz do Senhor não acender na tua vida, acender dentro de você, acender no teu coração, você não pode viver novos capítulos, você não pode viver novas cenas, porque a regra aqui é a luz que ilumina todas as outras coisas, é a luz que dá clareza do cenário, é a luz que dá clareza da imagem, é a luz que dá clareza do enredo todo. Se você não acende a luz, não há como você entender que vai mudar a próxima cena. A gravação não pode acontecer de qualquer maneira, a ordem é essa. Quando você olha para a palavra de Deus, você descobre que depois que Deus acende a luz para Moisés, Ele acende a luz para Pedro, Ele acende a luz para Paulo e para tantos homens da Bíblia, você vai ver que algo acontece. Ele chama a segunda parte da ação, ele diz câmera. Significa, olha, você que está com a câmera, você que está hoje filmando aí, você que está com a câmera aqui, ela precisa estar conectada, ela precisa estar ligada, ela precisa estar pronta. O câmera precisa estar ok para que essa filmagem, para que essa história, para que esse enredo ele possa ser bem sucedido. Diz 1 Samuel capítulo 16, o versículo 11 até o versículo 13, você vai descobrir que Deus sempre foca no improvável. A história que Deus está construindo na minha vida e na tua vida, ela não é sobre ser o melhor ator, não é sobre ser o melhor ator das interpretações, não é o mais bonito, não é o mais falador, não é o mais expressivo. A Bíblia diz que quando Deus fala, câmera para focar em alguém, é sempre os mais improváveis. E o termo improvável se refere àquele que tem pouca chance, aquele que não é esperado, que a probabilidade é pequena. Mas olha o que diz em 1 Samuel 16, do 11 ao 13. E Samuel disse mais a Jessé, esses são todos os filhos? Jessé respondeu, ainda falta o mais novo que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, manda trazê-lo, porque não nos assentaremos para comer até que ele venha aqui. Versículo 12, Jessé mandou buscá-lo e apresentou a Samuel, e ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse, levanta-te, unge-o, porque é este mesmo
Versículo 13: Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Enquanto os olhos do pai de Davi estavam na mesa, estavam na família, estavam na sala onde estavam todos os irmãos de Davi reunidos, a câmera do céu estava lá no campo, focada em Davi. Eu não sei se você, quem sabe, já se sentiu rejeitado, excluído, sem importância, sem valor algum. Quem sabe você, bom, por que teria que ser eu? Eu sou o menor, a minha família é mais pobre, eu sou o mais coitado, eu não tenho tanto estudo, meu nome não é importante, meu sobrenome, quem dirá? Eu não tenho tanta capacidade, a minha história é alguém simples. E aí, quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver que enquanto os irmãos de Davi passavam e Samuel ficava admirado, olha, Eliabe é o cara, Abinadab é o cara, esse sim vai ser o rei. Diz a Bíblia que a câmera celestial estava focada nos jovens que estavam lá no campo, no pasto, dando comida para as ovelhas. Isso me ensina algo que na minha história de vida, na história que eu estou vivendo, no meu filme que está sendo conduzido, esse diretor tem um foco especialmente na minha vida. Ele olha diretamente para mim, ele sabe os meus passos, ele conhece o meu assentar, ele conhece o meu levantar. Absolutamente nada do que eu e você fazemos fica despercebido para Deus. Enquanto os irmãos passavam na frente de Samuel, Deus no céu dizia: esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Sabe por quê? Porque Deus nunca vê o óbvio, Deus nunca vê o normal, Deus nunca vê o comum. Se fosse assim, escute, Davi teria alguma chance? Absolutamente não. Se Deus olhasse como nós olhamos as coisas, possivelmente nós nunca seríamos escolhidos, não seríamos absolutamente nada de nada, não saberíamos nem por que nós estamos aqui. Agora, quando Deus olha para Davi, Deus enxerga algo que somente um bom diretor consegue enxergar. Quando Deus escolhe Moisés, o gago, pesado de língua, alguém que você fala assim, bom, esse cara vai ser o líder de mais de 3 milhões de pessoas, ele vai ter que liderar esse povo, ele é gago. E você descobre e fala assim, uau, por que Deus escolheu ele? Porque os olhos de Deus, o foco de Deus, a câmera de Deus, a lente de Deus, ela vai muito mais do que o nosso normal. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à sua aparência ou à sua altura, a altura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê o que o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha o seu coração. Isso significa que Deus não olha para a nossa aparência, Deus olha para o nosso coração. Isso significa que quando Ele enquadra a tua vida, Ele não olha você como realmente você é, como você está vendo aí, alto, baixo, mais gordinho, mais magrinho, Ele não olha isso, Ele não olha as tuas qualificações, Ele não olha aquilo que você sabe, o teu conhecimento, Ele não olha a tua capacidade, Ele não olha as tuas limitações, Ele olha aquilo que ninguém consegue olhar. A luz, quando aparece para você, é porque Deus sabe que vai mudar a tua estação, vai mudar a cena, vai mudar o clima do enredo da tua vida. Agora, quando Ele foca em você, quando Ele fala câmera, está dizendo o seguinte: eu consigo ver pequenos detalhes que ninguém mais vê. As câmeras conseguem ver detalhes na pele, situações que quem sabe você não consegue ver a olho nu. Uma câmera consegue focar. Mais do que isso, uma câmera consegue focar não somente aquele que está na frente, ela consegue focar a parte de trás também. Ela pode pegar em segundo plano, e era exatamente isso que estava acontecendo.
Samuel olhava Eliabe, Abinadab, olhava com o primeiro pano dizendo, é esses, e Deus com a câmera focada dizendo, não, é Davi, ele está lá, ele é um pastor de ovelha, Davi é obediente, Davi é alguém de coração, Davi é alguém justo, Davi é alguém temente, Davi é alguém que faz, Davi é fiel, e a Bíblia descreve exatamente essa ideia, quando ele grita, dizendo, câmera, ninguém pode roubar a cena, Deus está focado, na maioria das vezes, nos improváveis, Deus está focado nos improváveis, quando todo mundo pensava que era um, Deus estava pensando que era outro. Quando todo mundo estava pensando, uau, quem vai livrar o Egito é Faraó. Deus estava focado lá na prisão, com o foco dele, né? Com a lente dele dizendo, não, quem vai libertar o Egito vai ser José. Quando todo mundo dizia, bom, o próximo rei de Israel vai ser esse daqui, a lente de Deus estava focado lá no pequeno Davi. Quando todo mundo estava pensando, bom, agora vai ser Nabucodonosor, vai ser os grandes sábios, os medos e os persas, a lente de Deus estava focada lá em Daniel. Quando você olha para a palavra de Deus, você descobre que a lente de Deus vai focando em pessoas aleatórias. Deus focou em Raabe, que era uma prostituta, para que por meio dela viesse a libertação e depois, posteriormente, a linhagem de Jesus. Você vai ver que o foco de Deus um dia foi para um homem chamado Pedro, ríspido, fracassado em muitos momentos, mas de repente a lente de Deus diante de todos os barcos e diante de todo mundo, Deus escolhe, bom, é você. A grande pergunta que não quer calar nessa noite é, será que Deus se equivocou com você? Será que Deus não está olhando para a tua vida? Será que você não está vivendo um grande Big Brother? Nunca pensei que ia usar essa palavra por alguma coisa, mas será que a tua vida não pode ser vivida como um grande Big Brother, Deus olhando para você de todos os ângulos? Deus sabe dos teus problemas, Ele sabe das tuas aflições, Ele sabe dos teus medos, Ele sabe dos teus anseios, Ele sabe das tuas frustrações, Ele sabe das tuas decepções, Ele sabe o que te deixa feliz, Ele sabe o que te tira o sono, Ele sabe o que te deixa angustiado, Ele sabe aquilo que você mais tem medo. Será que Deus não sabe? Será que os olhos de Deus não estão cravados em você? Será que os olhos de Deus não estão diretamente na tua vida? Provérbios capítulo 15, versículo 3, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Os homens olham, quem sabe, aquilo que está diante dos olhos dele, porém a câmera de Deus, ela se concentra naqueles que o céu escolhe para viver um novo capítulo nessa terra. Tomara Deus que seja o teu dia nessa noite, em nome de Jesus. Tomara Deus que Deus tenha olhado para você e falado, bora começar um novo capítulo na tua vida. Tomara Deus que seja o dia que Deus olhou do céu e diga o seguinte, vamos fazer o milagre acontecer, é agora que eu vou agir, é agora que eu vou fazer, é agora que vai mudar, é agora que vai ser a grande reviravolta. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, Deus estava escrevendo uma história para que ele pudesse ser o maior rei de Israel. Você, quem sabe, pode estar fora do ângulo dos homens, mas para Deus você não é esquecido. Deixa a câmera paradinha aí, Ariel, fazendo favor. Quem sabe aos olhos do homem é isso aqui. O homem está focando isso daqui, porque isso daqui é importante. Mas em algum momento Deus muda a história, e Deus pode usar até o câmera para ele focar direito agora em mim. Ó a câmera vindo aqui, ó, entrando em cena, ó. Ó eu entrando em cena e fazendo um joinha para vocês, ó. Será que Deus não pode fazer isso? Será que Deus não pode fazer como aqui, ó?
Você vai caminhando e a câmera de Deus vai te seguindo. Você vai se locomovendo e a câmera vai seguindo. Deus está vendo. Quem sabe o teu marido não vê, quem sabe a tua esposa não vê, quem sabe os teus filhos não vê, quem sabe o teu patrão não vê, quem sabe ninguém vê. Mas a câmera de Deus, ela está focada em você. Em algum momento a tua história vai mudar. Em algum momento Deus vai entrar em ação. Em algum momento as coisas vão começar a acontecer e vai dar certo na tua vida. Porque nos olhos de Deus nada, absolutamente nada escapa. Se acendeu uma luz, o próximo passo é câmera. Câmera, sabe por quê? Porque o céu está focado em você. Escute o que eu vou te falar. Deus nunca perdeu de vista um homem e uma mulher pelo qual eles tinham um propósito. Será que você vai ser o único desfocado da história? Você vai ser o único que está fora? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus não perdeu você de vista. Diga: existe algo que Deus quer fazer através da tua vida, através de você. O céu está focado em você. O céu está focado em você. Escute. O céu está focado na tua vida. É você, meu amado, não é mais ninguém. Eu falo isso porque eu tenho a convicção plena que o diretor dessa história não escreveu uma vida terrível para a minha vida. Eu sei que o diretor dessa história, ele escreveu algo para mim. Eu sei que tenho planos a vosso respeito, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano algum. É isso que o diretor dessa história falou para mim. O diretor dessa história prometeu algo na minha vida. O diretor dessa história está pendente de mim. E por que não está pendente de você também? Por que ele não estaria pendente de você? Quando todo mundo esqueceu, Deus fez lembrar. Quando ninguém viu, Deus puxou e disse: não, é isso aqui. Você já pensou o que Deus pode fazer na tua vida? Se de fato você consegue entender que os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Cada passo que você dá, cada ação que você dá, há uma lente voltada para você, dizendo: é hora de você agir, é hora de você atuar, é hora de você viver. Luz, ela revela o cenário, o ambiente, revela as imperfeições. Estamos prontos. Câmera focado, é você. Você é o ator principal da tua história. Diferentemente de um filme, onde esse diretor, ele narra cada coisa que você vai falar, ele narra cada coisa que você vai fazer, ele narra as tuas expressões faciais, e é dali que faz o enredo todo. No filme da tua vida, no filme da minha vida, é eu quem escolho o que vai acontecer, eu é quem escolho o que vai sair da minha boca. É eu quem escolho se eu vou amar a minha família, se eu vou respeitar a minha família, se eu vou amar meus filhos, ou se eu vou maldizer, se eu vou blasfemar, se eu vou falar palavrões. É eu quem escolho, não é o diretor que escolhe para mim. É eu quem escolho em abraçar, perdoar, em amar. Não é o diretor que diz: bom, você vai viver assim, você vai viver assado, e essa história vai ser dessa maneira, e essa loucura que nós vivemos hoje. Deus te deu liberdade para você. Ele só está dizendo: luz, câmera, ação. Lucas capítulo 5, versículo 3. Deus pega apenas espectadores e transforma eles em protagonistas. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco,
ensinava a multidão. Essa parte é muito bacana. Pedro empresta o barco, Jesus entra no barco, diz o texto, e se assentando, Jesus ensinava a multidão. Pedro fica ali sentado no seu próprio barco, como um coadjuvante da história, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Nós não sabemos o que Jesus ensinou, mas até então Pedro está ali sentado simplesmente ouvindo aquilo que Jesus ensinava. Pedro era simplesmente alguém comum, que estava vivendo o ordinário, mais um dia, mais uma pesca fracassada, mais uma noite inteira sem dormir, mais um dia normal como todos os outros da sua vida. Até que, luz, câmera, ação. Jesus se levanta e diz: Pedro, se levante e lança mar adentro. Pedro olha para o lado e diz: mas Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu não peguei nada, mestre, não faz sentido, eu estava lavando a rede, é hora de guardar. E Jesus diz para ele exatamente isso: lance mar adentro, larga a rede do lado direito. Pedro diz o seguinte: Senhor, sobre tua palavra lançarei, sobre a tua palavra lançarei a rede. E por incrível que pareça, da maneira mais incrível que pareça, o Pedro frustrado, cansado, afadigado da rotina, do normal, do simples, do cotidiano, lança a rede em alto mar. Ele segue aquilo que o diretor havia falado: é hora da ação. Começa a puxar a rede, é tanto peixe, é tanto peixe, é tanto peixe, é tanto peixe, que eu duvido que alguém tenha pegado mais peixe do que Pedro naquela região, naquele barco, naquela época. Pedro se transforma em algo viral na história. Sabe quem foi o cara que mais pegou peixe? Pedro. Vocês já viram a quantidade de peixe que Pedro pegou? Pedro. Vocês já viram que Pedro chamou os amigos porque era tanto peixe que as redes se rompiam? Pedro. Não sei o que, Pedro. Vocês viram o que aconteceu com Pedro? Ele emprestou o barco para um homem, o homem estava pregando, de repente o homem mandou ele fazer uma coisa, ele foi lá e fez, e ele pegou tanto peixe. E não paravam de falar do abençoadinho do tal, do Pedro, que tinha lançado a rede e pegado tanto peixe. Agora, Pedro só vive esse milagre porque ele tem a coragem de obedecer a ordem do diretor da história: ação. Aleluia. Sabe onde está o teu milagre? Está esperando você a dar passos de fé para gerar o impossível, através do sobrenatural, da obediência de agir, quando mesmo parece loucura, quando as coisas parecem ordinárias. Eu já fiz isso, eu já orei como anteriormente eu orei, eu já pedi como anteriormente eu pedi, mas nessa noite é diferente porque há uma palavra sobre a tua vida: ação, haja, luz, câmera, ação. Pedro sai de um coadjuvante e se transforma no ator principal do milagre da sua vida, aonde ele simplesmente obedeceu a ordem do diretor da história inteira. Pedro não sabia que o Pedro era dono do barco, era dono da rede.
mas aquele que tinha dado a ordem era dono do mar e dono dos peixes. Eu não sei se você alcança a entender isso. Quando Jesus vem para você, é uma luz. Eu sou a luz do mundo. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: eu quero iluminar a tua história. Eu quero iluminar o filme que você está vivendo. Eu quero iluminar, eu quero fazer algo diferente. As pessoas estão vivendo no escuro, as pessoas estão querendo ter um filme de romance, um filme de comédia, um filme de alegria, um filme de família, um filme legal, mas as pessoas estão vivendo no escuro. Enquanto não ligar a luz, não há bom filme. O bom filme começa com boa iluminação. Eu sou a luz do mundo. Câmera. Por que nós temos tudo para dar certo? Porque Deus não está olhando para os melhores, Ele está olhando para aqueles que desejam mudar de vida. Deus não está olhando para os mais capacitados, Ele está olhando para aqueles que têm um coração puro. Deus não está olhando para os mais estudiosos, os que têm o mais QI, os que sabem mais, os que são mais preparados. Tudo bem, Deus de alguma maneira olha, mas a história verdadeira, bíblica, é os incapazes, os imperfeitos, improváveis. Fala para a pessoa que está do teu lado, diga: esse sou eu. Eu. Diga: eu sou coadjuvante a minha vida inteira. Verdade ou não? Eu sou um coadjuvante a minha vida inteira. Coadjuvante a minha vida inteira. Até o dia que o diretor fala: ação. Ação, José. José sai da prisão, está dando instrução para Faraó e mandando no Egito inteiro. Ele pega Moisés, que está 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, cuidando de rebanhos, acende a luz para Moisés e diz: Moisés, a câmera pegou você lá escondidinho para ser o libertador, mas eu sou gago. A câmera pegou você, você é capaz. De coadjuvante você vai ser ator principal, vem. Moisés liberta o povo da escravidão. Esse mesmo diretor olha para Daniel, escravo, e diz: Daniel, é você, 10 vezes mais sabedoria na tua vida. Daniel passa por 3 impérios, 3 impérios, 3 impérios. Sabe o que é isso? 3 impérios, todo mundo morre, Daniel está lá, Daniel está lá, Daniel está lá. Um improvável, que quando o céu disse a hora da ação, não há quem possa deter. Você já pensou o que Deus pode fazer na tua vida nessa noite? Sair de coadjuvante e ser o ator principal da tua história. Não mais medo, não mais temor, não mais angústia, não mais aflição, não mais enfermidade, não há mais preocupação, não há mais limitação. Não porque é porque Deus falou ação. E toda vez que Ele libera uma palavra, sobrenatural acontece. Toda vez que Ele libera uma palavra, o milagre acontece. Noé fez a arca antes de chover. Abraão saiu sem saber para onde ia. Davi sabia da vitória antes de entrar no campo de batalha. Moisés mandou o povo marchar antes do mar se abrir. O céu só reage quando nós agimos. Mateus capítulo 18, versículo 28, eu quero terminar aqui. Mateus capítulo 18, o versículo 28, diz o seguinte: em verdade vos digo, que o que você ligar na terra, será também ligado no céu, e tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Mateus 18, versículo 18. Escute,
Milagres não acontecem na plateia. Milagres acontecem quando você decide entrar em ação. O que você liga na terra é ligado no céu. Quer mudar de vida? Diga: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu permito, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Você quer um milagre? Diga: Senhor, hoje é o dia do milagre. Você quer uma intervenção do sobrenatural? Hoje é o dia da intervenção do sobrenatural. Deus não chama qualquer um para atuar, Ele chama aquele que está disposto e quer viver algo diferente. Se coloque de pé, eu quero orar por você, mas eu quero convidar você a fazer algo diferente. Quem sabe você está sentado nessa cadeira, no barco, ouvindo a história, ouvindo Jesus pregar, e quando Jesus prega é tudo legal, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas a pregação de Jesus não mudou a frustração de Pedro. A pregação de Jesus não mudou a frustração que ele estava vivendo. Agora, uma única palavra dizendo: haja, haja. E o milagre e a resposta e a intervenção de Deus veio na vida desse homem. Eu quero convidar o Murilo para vir aqui trazer o nosso pedido de oração. Os anseios do teu coração. Eu tenho absoluta certeza que Deus, assim como essa luz ilumina essa caixa, eu creio que os olhos de Deus estão para os teus pedidos. Eu não tenho dúvida que Deus sabe cada situação que você tem colocado aqui. E eu creio que Deus é poderoso para fazer milagres, agir no impossível, no desejo, no anseio do teu coração. E eu quero convidar você a dobrar os teus joelhos aonde você está. Assim como a gente tem feito todos os domingos, quando você dobra os teus joelhos, você está dizendo: Senhor, é o Senhor que pode, é o Senhor que é capaz. A tua oração nessa noite vai ser: Senhor, me dê a ordem de comando, luz, câmera, ação, para mudar e começar um novo capítulo na minha vida, para mudar o capítulo da minha história, para mudar o enredo que eu tenho vivido. Quem sabe o trama que você tem vivido é terror, é suspense. Quem sabe a história da tua vida é angustiosa. Quem sabe o que você está vivendo é uma ficção, coisas que são inimagináveis, coisas que são fora da realidade. Mas o que você deseja é que Deus construa um novo capítulo para você viver. O diretor dessa história chamada tua vida está aqui nessa noite. E ele quer dizer para você: luz, câmera, ação. Vamos começar uma nova etapa. Essa ideia que eu estou mostrando para você, é que Deus quer de verdade que você seja alguém, que você viva diferente, que você possa escrever algo que seja o anseio do teu coração, como o ator da tua própria vida. Eu quero orar para que você de fato possa experimentar a intervenção de Deus, sair e jogar as redes, sair para ser alguém, sair para conquistar, sair para reinar, sair para vencer, sair para viver, sair para ser curado, sair para ser feliz. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas eu sei que é completamente possível. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, por cada pedido que está aqui, Pai. Eu oro por cada pedido, Senhor, foi colocado nesse papel, aonde diz o meu desejo, o meu pedido nas mãos de Deus, agindo, Senhor, quem é que pode impedir? Pai, que no nosso coração queime, Pai, que no nosso coração haja, Pai querido Deus, um poder, uma presença do Senhor, Pai, sobre nós. Que amanhã, Pai querido Deus, comece uma nova etapa na nossa vida, um novo capítulo na nossa vida. Que o Senhor possa, Pai querido Deus, escrever uma nova história, Pai, trazendo, Pai, resposta para a nossa vida, Pai querido Deus, sentimental, trazendo uma resposta para o nosso corpo, para a nossa cura física.
enfermidades que nos assolam, enfermidades, Pai querido Deus, que nos aprisionam, enfermidades que nos tiram, Pai querido Deus, a paz. Em nome de Jesus declaramos o milagre, aplicamos o sangue de Jesus, aplicamos, Pai querido Deus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo, Pai querido Deus, refrigério. Nós hoje queremos orar, Pai querido Deus, por pessoas, Pai, que estão vivendo o ordinário, mas nós queremos viver o extraordinário, queremos viver o sobrenatural. Nós não queremos apenas, Pai, ficar sentado no barco ouvindo a história, ouvindo a pregação. Queremos ser, Pai, partes do milagre, queremos agir, Pai, queremos viver, Pai, o sobrenatural. Nós queremos que a luz do Senhor, Pai, ilumine o nosso caminho. Queremos que os Teus olhos estejam focados em nós. Queremos viver, Pai querido Deus, uma vida, Pai querido Deus, compatível a cada uma das Tuas promessas sobre a nossa vida. Nós oramos, Pai, por cada pedido, oramos por cada desejo, oramos por cada sonho, oramos, Pai querido Deus, por cada pessoa que hoje coloca o seu pedido nas mãos do Senhor, do mais simples ao mais complexo, Pai. Nós hoje declaramos, Pai, que queremos o agir, Pai, e a intervenção do Senhor. Assim como diz a Tua palavra, o que liga na terra será ligado no céu. Nós queremos ligar, Pai querido Deus, milagres, queremos ligar a cura, queremos ligar, Pai querido Deus, a intervenção divina. Queremos ligar, Pai querido Deus, um novo capítulo, uma nova história. Aquilo que está ruim precisa melhorar, e aquilo que está, Pai querido Deus, quem sabe bom, Pai, precisa ficar melhor ainda, porque o Senhor é um Deus que sempre, sempre pode surpreender, na história da nossa vida, no filme no qual nós estamos vivendo, Pai. Queremos ser, Pai querido Deus, protagonistas, queremos ser, Pai querido Deus, um personagem principal, queremos, Pai querido Deus, experimentar, Pai, cada dia um novo dia, cada dia um milagre, cada dia uma nova história, cada dia uma intervenção, cada dia um testemunho, cada dia um cuidado, Pai, sobrenatural do Senhor. Nos abençoe de tal maneira, Pai, é o que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos, Senhor. Amém, amém e amém. Vai se colocando de pé onde você está. Escute, a tua vida, com os teus olhos fechados, se você pode, coloca a mão no teu coração. A tua vida não é um roteiro, não é um roteiro acidental. A tua vida não é uma ideia copiada de outras histórias, mas a tua vida é algo único, é algo completamente único. Deus pode, Deus quer, e Deus fará algo grande na tua vida, se você assim desejar, se você assim permitir, se você se levantar para agir. O céu reagirá em teu favor. Você pode viver algo diferente daquilo que você está vivendo. O céu está pronto para escrever um novo capítulo na tua vida. Luz, câmera, ação. Se você deseja, se você anseia mudar o enredo, o capítulo da tua vida, repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu dou permissão para que o Senhor mude a minha história, mude o roteiro da minha vida a partir de agora. Em nome de Jesus, eu declaro sobre mim uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de alegria. Eu declaro que eu serei aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou viver aquilo que a Bíblia diz que é para mim viver, e eu tomo posse daquilo que o Senhor preparou para mim. A partir de agora, eu sou alguém
que viverá um novo capítulo. A minha história é feliz, é alegre, é próspera. A minha história é de bênção, de sorrisos, e não de tristeza e maldição. A minha história é de saúde, não de enfermidade. A minha história é de paz e não de confusão. Espírito Santo, me ajude a viver diferente todos os dias do que eu tenho vivido até agora. Em nome de Jesus, eu dou liberdade. Que a luz do Senhor esteja sobre mim, que a câmera do céu esteja focada em mim, e a ordem seja dada: ação, viverei milagres todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e diga: muito prazer, eu sou o autor da minha própria vida. Eu sou o personagem principal da minha história. Aleluia, aleluia. Amados, tenha em mente que Deus tem o melhor dessa terra para a tua vida. Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías 1:19. Se você quiser, diz o Senhor, e você me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Se tiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor dessa terra. Não permita uma história qualquer, não permita um casamento qualquer, não permita um sonho qualquer, não permita uma vida financeira qualquer, não permita absolutamente nada que não seja extraordinário na tua vida. Amém? Amados, para mim finalizar, chamar as crianças. Não vai ter um negócio? Vai ser depois? É que combinaram algo que era para mim fazer no final, mas agora estão mudando. Sabe por quê? Porque o roteiro muda. O roteiro muda, o diretor acabou de mudar. Amados, olha só, domingo às 5h30, às 17h30 nós temos a escola. Como é que foi a aula de hoje? Foi bênção ou não? Amém!